Nós queremos saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejar a todos vocês um excelente sábado em nome de Jesus. E para você que está assistindo em outro dia, queremos desejar que o Senhor esteja com você, independente do dia, da hora e do momento que você estiver assistindo este culto, este momento que nós temos aqui. Nós estamos aqui hoje para adorar o nome do Senhor. Já ouvimos os louvores que foram ministrados pelo jovem Felipe e pela jovem Valéria. São membros da nossa igreja, Assembleia de Deus Sede, e estão aqui para servir e adorar ao Senhor. Quero dizer para você que nos procure assim que essa pandemia passar, assim que esse isolamento social passar. Nós estaremos dispostos a atendê-lo, orar por você. Eu tenho certeza que você será muito bem-vindo em nossos templos. Nós temos 13 templos na cidade de Campo Mourão, fora nas nossas regiões, na nossa região, e queremos muito a sua presença. Deus abençoe você poderosamente. Neste momento nós vamos iniciar a discussão da palavra de Deus que nós teremos aqui hoje, juntamente com o presbítero Richardson, ele que é o pastor da igreja ali na congregação do Jardim Tropical, e o Senhor tem usado ele nesse ministério. Hoje nós estaremos falando a respeito da palavra de Deus. Nós já vamos iniciar a leitura, mas eu quero pedir para você que nos ajude a evangelizar. Hoje nós temos um problema e uma dificuldade muito grande para poder sair às ruas evangelizando devido justamente à questão social que nós estamos vivendo. Mas você pode contribuir. Contribuir de que forma? Compartilhando este vídeo. Compartilhe no seu Facebook, o link do YouTube, compartilhe com os seus amigos do seu WhatsApp, dos seus contatos no WhatsApp, no seu status, aonde você puder compartilhar, compartilhe. Porque eu tenho certeza que, através de você, o engajamento desse vídeo, dos cultos que nós estaremos ministrando, será muito maior para a glória do nosso Deus. E acesse também as nossas páginas no Facebook, no Instagram, tanto da igreja quanto do nosso Ministério de Jovens, a Umadecam. Procure lá, IEADCM, ou Assembleia de Deus em Campo Mourão. Você vai achar as nossas páginas. E Umadecam para seguir as páginas da nossa juventude, que tem demonstrado e feito um trabalho excelente em Campo Mourão. E nesse momento eu quero, juntamente com você, orar. Orar para que Deus venha abrir a nossa mente para entender a palavra. Mas também orar por aqueles que estão necessitando de uma palavra da parte de Deus. Às vezes, tem alguma pessoa da sua família que está passando por uma dificuldade, e eu quero aqui fazer menção do nosso querido irmão e pastor Lenildo, que perdeu na tarde de hoje o seu irmão caçula, vítima dessa doença tão terrível que tem assolado os nossos dias. Vamos orar pelo Lenildo, estendamos o nosso abraço, as nossas condolências à família, e também orar pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, se encontram com dificuldades, e por você. Nós temos um WhatsApp exclusivo para você mandar os seus pedidos de oração. Às vezes você quer mandar alguma dúvida, alguma pergunta, precisa de algum tipo de resposta. Nós temos um WhatsApp, o Laércio estará colocando aí no vídeo. Você pode mandar qualquer pergunta, qualquer dúvida, e eu tenho certeza que Deus vai estar usando-nos para trazer uma palavra, orar por você, fazer uma visita a você que quiser nos receber, e vai ser uma bênção para a sua vida. Fique conosco mais um pouco, vamos aprender a palavra de Deus, e eu quero nesse momento orar com você e por você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nós estamos aqui hoje, nessa noite de sábado, para primeiramente te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Pai querido, te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu. Te agradecer, meu Pai querido, pelo momento de poder adorar o teu nome, independente da forma, seja, Pai querido, através da internet, seja presencialmente, seja de qualquer forma, meu Pai, o que importa é ter a tua presença e poder adorar o teu nome. Então fica com os nossos irmãos que estão nos assistindo, fica com os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Abençoe, meu Pai querido, as famílias dessa cidade. Pai querido, afasta, por favor, extermine esse vírus que tem tirado tantas vidas, meu Pai querido, e causado tanta dor e sofrimento às famílias, para a honra e a glória do seu nome. Pai, roga ao Senhor pela vida do pastor Lenildo,
Pai querido, também pela vida da irmã Judite, que está naquele hospital, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai querido, repreenda toda enfermidade, toda doença, para a honra e a glória do seu nome. Fica conosco, meu Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você puder abrir a sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho, a qual escreveu Mateus, no capítulo de número 14, né? E versículo de número 29. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 14, 29. E eu quero ler com você esse texto, esse trecho tão inspirador da palavra de Deus. Diz assim a palavra: E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Que maravilha! Aqui nós vemos uma passagem, presbítero Richardson, que vai falar a respeito de um dos grandes milagres que Jesus realizou. Um milagre que nunca na história foi realizado nem outro igual, pelo menos que chegou ao nosso conhecimento, que foi caminhar sobre as águas. E ele dividiu isso com alguém, que foi Pedro. Né? Pedro, por mais que a sua impulsividade tenha sido um problema em alguns momentos do ministério de Jesus, ele experimentou uma das únicas experiências de andar sobre as águas. E aqui nós estamos vendo justamente esse convite que Jesus faz a Pedro. Pedro está dizendo a Jesus: Jesus, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa que eu chegue até o Senhor, andando pelas águas. E Jesus fala: vem, eu te faço esse convite agora, vem. E nós queremos discorrer sobre este assunto hoje aqui. Presbítero Richardson, esse texto é muito interessante para nós, um convite maravilhoso que o Senhor faz para nós, dentre outras lições que nós podemos tirar, né? O que nós podemos hoje aprender sobre esse texto? Paz do Senhor, pastor, irmãos, todos que de uma forma geral nos assiste por meio deste veículo de comunicação que é a mídia. O texto, ele, olhando a princípio, é um texto onde Jesus opera um milagre de livramento. Não tem como a gente fugir da visão primária do texto, que Jesus está operando um milagre de livramento. Em todo o texto, quando a gente vai trazer para as nossas vidas uma aplicabilidade, claro que por se tratar de um texto sagrado, não é uma história, foi verídico. Sim. Né? E para nós, para uma boa aplicação, a gente precisa entender qual que é a figura que o texto pode transmitir com este milagre, né? Sim. E aqui a aplicação do texto vem nos ensinar que Jesus, ele quer salvar as nossas vidas. É verdade. Assim como eles estavam perecendo, e automaticamente, se Jesus não chega, eles poderiam vir à morte, Jesus veio para nos dar vida. Amém. Né? Vida e vida espiritual. Bem verdade que no Evangelho de Lucas 19:10, salvo engano, Jesus ele fala que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Né? E o termo salvar ali naquele contexto, no texto grego, ele quer dizer, uma das suas aplicações é gerar outra vez do alto. Né? Quando o anjo fala com Maria, por exemplo, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, ou seja, a virtude vem de cima. Né? A cruz estava elevada do chão, então a nossa salvação espiritual é Jesus. Esse é o maior interesse de Jesus hoje, né? Não só hoje, mas sempre foi. A palavra de Deus vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, Deus cria a humanidade, a Trindade cria a humanidade, já com um propósito, porque como Deus é onisciente, ele já sabia de todas as coisas, mas já tinha dado-nos um livramento, um escape para uma vida de perdição. Todos nós pecamos, e ao pecar fomos destituídos da glória de Deus, né? Todos pecamos. Não interessa se é um adulto ou uma criança, não interessa se já tem tenra idade ou se é recém-nascido. Nós temos como se fosse impregnado em nós, na nossa genética, o pecado. Na verdade, o pecado vem em virtude de um só homem. A palavra de Deus vai dizer isso, né? Por um homem o pecado entrou no mundo.
mas também por esse homem a qual nós estamos nos referindo, Jesus Cristo, nosso Salvador, também veio o nosso livramento, a nossa salvação. E eu acredito, Richardson, que esse sempre foi o interesse de Jesus. Sempre foi o interesse da Trindade. Como que nós vamos poder restabelecer a comunhão com o homem? Sendo que o homem se perdeu no meio do caminho, né? É bem verdade que João vai registrar no capítulo 6, versículo 38 a seguir, Jesus falando isso, né? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É verdade. E ele dá sequência. A vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum dos que me foi dado se perca, mas ressuscite no último dia. Verdade. Né? A salvação posicional na cruz, né? Todos quantos aceitar Jesus têm uma forma de ser salvo. Verdade. O texto ele é muito interessante, trazendo para esse campo da soteriologia, para a aplicação da salvação das nossas almas, que a gente olha para o momento que estamos vivendo, é uma crise. Sim. Uma crise em várias áreas. A mais agravante, a princípio, é a saúde. Muitas pessoas morrendo, outras ficando com sequelas. E afinal de contas, a saúde, acredito eu, e você pode discordar se você achar pertinente, mas acredito eu que a saúde é aquilo que a gente vai lutar até o fim para ter. Até o fim. Porque assim, eu acredito que o material você pode perder e depois você pode até conquistar. E a saúde? Né? Isaías vai falar uma coisa muito interessante, capítulo 53. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus se preocupa tanto com todos os aspectos da nossa vida. A nossa carne, ele se preocupa. Ele vai dizer que, Paulo vai dizer que isso é o templo do Espírito Santo. O nosso sentimento, a alma, que é a sede das nossas emoções, Jesus se preocupa. E também com o nosso espírito. Jesus se preocupa com você que está me ouvindo, por completo. Jesus não se preocupa só com o seu espírito, mas com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo. Então, aceite o abraço de Cristo para a sua vida hoje. E é tão verdade essa questão da vida, que na segunda esfera que Satanás vem falar com Deus a respeito de Jó, ele usa essa linha de ponto de vista. Ele tem essa cosmovisão sobre a vida. Pele por pele, tudo que tem o homem dá pela sua vida. Verdade. E o texto, a gente aplicando para hoje, eles estavam passando por uma crise. Era algo que eles estavam acostumados, parte deles eram pescadores, Com certeza. ou quase todos eles. Verdade. Era típico deles aquilo acontecer no mar, acontecer intempéries no mar, isso era fato. Porém, agora eles estão ali, ao ver deles sozinhos, passando por essa crise e justamente correndo, digamos assim, a possibilidade deles perderem a vida. E Jesus ele vai chegar para trazer essa... verdadeiro desespero, né? Verdadeiro desespero. E me chama muita atenção esse texto com a sua contextualização, que aqui Jesus vai quebrar um mito que havia em Israel, propriamente falando. Que quando ele vem caminhando sobre as águas, a princípio eles vão falar que é um fantasma. Verdade. E segundo o costume dos judeus naqueles dias, se houvesse tempestade e fosse visto um vulto sobre as águas, era sinônimo de morte. E olha que coisa interessante. Não era Jesus, ou seja, era a vida. Era o contrário que estava vindo em direção a eles. Até seria uma lição que a gente poderia extrair para a gente, às vezes a porta que a gente acha que está fechada é o livramento. Pois é. Ou seja, atrás de uma porta fechada, às vezes pode acontecer que Jesus está preparando um milagre. Pois é. A palavra vai dizer, Paulo também dizendo, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Jesus, ele consegue fazer além do que a gente imagina. Como você está dizendo, parece que a nossa imaginação é tão limitada, o nosso pensamento é tão limitado, que vai chegar um momento que nós estamos pensando, o que Deus está fazendo para mim é para a minha morte. E alguém pode até pensar, o que é humano, faz parte da natureza humana, talvez até da nossa falta de fé, como um todo, né? Todos nós temos momentos assim, falar assim, que Deus é esse que me abandonou? Que Deus é esse que virou as costas para mim? Essa doença, como pode Deus, sendo bom, totalmente bom, permitir que uma coisa má dessa aconteça comigo? E sou seu servo, sou seu filho. Aí nós não entendemos a visão. Nós entendemos a visão que Deus tem
um pensamento que vai muito além do nosso. Né? Justamente isso que você falou. Os discípulos pensavam que era quem? Era a morte chegando para eles. E na verdade quem estava vindo na vida. Por quê? A visão deles era limitada. A nossa visão, Richard, só é limitada. Agora, Deus enxerga tudo, todas as coisas, e sabe como agir em todas elas, em todos os momentos. Jesus ele quebra um outro protocolo quando ele ressuscita Lázaro, né? Era outro misticismo que os judeus tinham, que o espírito ficava em volta do corpo por 3 dias. 3 dias. Ele chega no quarto justamente para quebrar essa ideia. Para provar que ele é Deus e não importa, ele não e é aqui Deus. Acontece isso também. E é interessante que uma das dúvidas que corrói a parte cognitiva que foi próprio Deus que nos permitiu ter, a racionalidade, é que o porquê do problema. O problema ele tem início na queda do homem de forma posicional. Pecado original que chamamos, né? Todos os seres humanos, eles pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí Jesus vem para resgatar a alma, a parte invisível, mas ele vai dizer que no mundo nós teremos aflições. Então essas mazelas que o mundo sofre hoje, todo mundo está sujeito. Indiferente de uma fé ativa ou inativa, indiferente do credo que eu ou você tenha, todos vão padecer por isso. É claro que existe o pecado posicional e o pecado coletivo, aquele pecado progressivo, melhor dizendo, aquele pecado que eu vou fazer ele continuamente, e isso vai me trazer mal, é fato. Mas as enfermidades, no caso, este problema que assola o mundo, né, de uma forma total, está ali dentro dessa pecaminosidade que foi cometida lá no passado. Só que Jesus tem interesse em nos dar vida. E esse texto ele vai ensinar isso de uma forma... tem inúmeras figuras, inúmeras mensagens que podem ser extraídas dele, dentro do campo da salvação, e o campo da salvação ele abrange uma área geral. Sim. Tanto a parte espiritual como a parte matéria, né? Que benção. A realidade é que esse milagre é muito maravilhoso, né? Nós observamos o que Deus faz e nos chama a atenção mesmo todo o contexto que gera esse milagre, onde esse milagre é gerado, né? Mas prossiga, Richard. Quando a gente olha para a finalidade do milagre, que é salvar a vida, e a gente olha para o texto aplicando para nós, a gente poderia pôr um tema, né? De uma margem a outra. Porque Jesus manda ele sair de uma margem e se dirigir até outra. Trazendo isso para o contexto da vida, dentro da eternidade, todos nós temos uma margem para iniciar e uma margem para terminar. Sim. Espiritualmente falando. A palavra já fala, nós estamos num caminho, né? Um caminho, ele tem um começo, ele tem um fim, né? Tem um fim. Então, quando a gente nasce, digamos que pode começar na fecundação, né? São milhares de gametas masculinos, apenas um chega. Então, dá início a essa margem. E uma hora o nosso fio de vida se corta. Mas a ideia de Jesus é que na saída de uma margem a outra, nós possamos ser salvos das adversidades da vida. Então, isso é muito interessante, né? Porque, embora Mateus ele escreve em grego o texto do novo, essa mensagem dele no Novo Testamento, mas Mateus tudo indica que ele era judeu. Ele era judeu, Tanto que o evangelho de Mateus é direcionado para um público judeu. Sim, verdade. Então a gente não pode falar que a mente dele era uma mente de gentil. Não, ele tinha uma mente judaica. Sim. Quando ele vai escrever, ele escreve o evangelho, que é boas novas, dentro de uma visão para que os judeus entendessem. Ou seja, neste texto, com o seu contexto, ele está dizendo o que para eles? Vocês precisam unicamente, exclusivamente de Jesus, senão não tem vida. E chegou até nós. Que maravilha, né? Ou seja, nós só vamos ter vida se nós estivermos em Jesus, se Ele vir até nós. Se a gente permitir. Graças a Deus. Então é muito forte isso, né? Muito forte. Essa ideia, o salmista mesmo vai dizer no Salmo 139, verso 16, que ainda informe Deus já havia escrito uma história para cada um de nós. Né? Paulo fala de uma chamada no ventre, Jeremias fala de uma chamada, ou seja, tem um início de margem e tem um final. Nós vamos chegar do outro lado, a ideia é essa. E Jesus, se a gente permitir, mesmo no meio, Ele vem e nos dá a vitória. Né? Hoje nós podemos dizer a quem está nos ouvindo, nos assistindo, que às vezes você está pensando que você não tem um propósito de vida. Quantas pessoas chegam num momento que perdem o sentido da vida.
perdem o sentido da vida e perdem também o interesse de viver. Porque quando você não tem um propósito de vida, não é verdade? Você tem um propósito de vida, o que acontece? Você perde o objetivo de você viver. Por que eu vivo? Por que? Aliás, é uma das grandes perguntas dos grandes filósofos. Sim. Por que eu nasci? Por que eu existo nesse mundo? Né? E Jesus vem dar significado para a nossa vida. Jesus vem dar significado para a nossa vida. Isso é tão importante. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo hoje e está pensando assim, não tem mais jeito para mim, eu vou falar para você que tem, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer te dar vida. E a vida dele não é uma vida qualquer, é uma vida com abundância. Uma paz que excede o entendimento humano. Uma paz que, às vezes, está pensando que você não tem paz no seu lar. Você não tem alegria na sua vida, não tem paz na sua família. Eu quero dizer para você, sabe o que falta? Falta você chamar Jesus, porque Jesus tem uma paz que excede o entendimento humano. O mundo hoje entende paz como, Richard? Ausência de guerra. A ausência de guerra. E como que eu faço para reprimir a guerra? Me armando, ameaçando, falando que eu sou mais forte. Eu sou mais forte, então eu conduzo a ordem do mundo. Jesus vem falar, não, a minha paz não é essa. E ele fala aos discípulos, a minha paz vos dou. Né? Então ele quer dar para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo hoje. Você tem propósito de vida e Deus quer trazer paz para a sua vida. Tá? Então aceite o convite hoje, justamente que esse texto vem trazer para nós. E é interessante que, olhando para essa linha, que Jesus aqui veio para trazer uma salvação. E a gente aplicando, sendo a salvação primeiramente espiritual, e nós estamos de uma margem a outra, surgem alguns pontos. Como, por exemplo, a obediência. Né? Está no versículo 22 do contexto lido, e ele ordenou. Então, se eu obedeço, isso faz parte. Faz parte. Outro, que nós já falamos aqui, que é a questão deles acharem que ele era um fantasma, mas ele era a solução que estava chegando. Tem uma outra lição, que essa do fantasma está no versículo 26, né? Se alguém estiver acompanhando. Uma outra lição aqui fala no versículo 25, que ele chegou na 4ª vigília. Então tem uma hora dele operar. Quando nós estamos de uma margem a outra, tem a hora que Jesus vai operar. E a hora perfeita. Hora dele. A hora perfeita. Cumpre o Salmo 46, salvo engano? Sim. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Na hora da angústia. Na hora, né? Quando não há mais solução, ele chega. Verdade. Então, de uma margem a outra, a gente pode tirar essas lições, né? Sim. É interessante também que quando nós estamos de uma margem a outra, vai falar de alguns intempéries. Um deles é o próprio mar, que pode ficar bravio, ficar embriagado ali, ficar aquele mar enfurecido, as tempestades, o próprio barco, a própria navegação. Pode vir a pique. E o interessante é que nesse contexto aqui, o problema deles era o vento. Olha que coisa interessante, até fiz aqui algumas anotações. No 24 vai dizer que o vento era contrário. No 30 vai dizer que o vento era forte. Olha só. Então o problema deles de uma margem a outra estava sendo o vento, que estava causando tempestade, fazendo o mar ficar violento e atacando o barco. Contrário e forte. Só que daí tem uma notícia boa, que de uma margem a outra a gente vai encontrar no versículo 32, ó. E Jesus acalmou o vento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus acalma o vento. Que maravilha. Ele pode acalmar o vento. Às vezes a gente vai conversar com pessoas que estão até enfermas, não apenas da doença do momento, que é esse vírus, mas de outras enfermidades, e a pessoa vai justamente ter aquela paz que Jesus deu. Que ele mesmo vai dizer, né, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, o mundo dá uma paz, a ausência de guerra é praticamente ilusória. Mas Jesus vem dar uma paz interna. Uma paz que, indiferente da adversidade que o indivíduo esteja passando, dentro de si ele tem uma alegria. Que Jesus entrou na vida dele e deu vitória. Então o vento pode ser contrário, o vento pode ser forte, mas Jesus é o único que acalma o mar. Ou seja, ele acalmou o mar porque ele acalmou o vento. Né? O versículo 32 deixa isso patente. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Que bênção. Eu queria perguntar para você que está nos assistindo, você já passou por algum momento assim, que o vento era contrário, ou seja, que tudo parecia que ia dar errado? Você pensava que ia conseguir chegar lá, no seu objetivo, e de repente
as coisas começavam a dar tudo errado. E você pensou assim, agora eu estou perdido, não tem mais esperança para mim. E Jesus apareceu na sua vida. Você tem essa experiência para contar? Se você tiver, mande aí nos comentários dessa live. Escreva, não tem problema o tamanho do texto. O importante é que você deixe aí o seu comentário, porque às vezes uma pessoa lendo o seu texto, o seu testemunho de vida, você pode tocar em alguém, você pode ajudar alguém que está passando por um problema igual ou muito parecido com o seu. Se você tiver alguma experiência com Cristo nessa área, estava tudo perdido, eu não tinha mais saída para a minha vida, de repente Jesus entrou na minha vida e eu consegui ter vida. Quantas pessoas, Richard, perdidos na droga, mas perdidos mesmo num casamento infeliz, chamaram Jesus para dentro do casamento, Jesus resolveu o problema. Quantas pessoas viviam escravas de situações inúmeras. Jesus apareceu, o vento contrário acabou, porque ele ordena, ele fala assim, agora é a hora que eu entro na tua vida, e quando eu entro, não tem vento que resista. Aquela passagem de Jesus está dormindo e a forte tempestade assola o barco dos discípulos, mais uma vez vai mostrar que Jesus, estando no barco, ele até fala, homens de pequena fé, Jesus estando no barco, a tempestade não resiste à ordem dele. Só que a gente prefere ainda que as nossas convicções, que a nossa soberba, a nossa arrogância, tente resolver e solucionar as coisas, a nossa própria sabedoria. A gente não deposita a fé naquele que é o único que pode, que tem todo o poder. Foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Né? E é interessante que quando esse texto é escrito, a ideia de um contexto um pouco mais abrangente, tinha um grupo de pessoas com Jesus, ele despede essas pessoas, ele vai para o monte para tirar um período de oração. Alimenta as pessoas, né? Alimenta as pessoas e, como que a gente pode dizer, eles estavam totalmente seguros, cônscios que Jesus não iria ir com eles. Porque Jesus mandou eles entrar no barco e deu uma ordem. Frente, A outra passagem, Jesus diz, e passamos. Ou seja, ele estava se incluindo. Aqui não, aqui eles foram sozinhos. E é interessante esta aplicabilidade, que não é só para nós que dizemos que somos cristãos. Isso, todos nós estamos no mar da vida. Atravessando de uma margem a outra. Se você está vivo, tá. Então, o que vai acontecer, todos nós estamos suscetíveis a passar por essas adversidades do vento contrário. Mas o segredo justamente está aqui. Jesus, ele vai chegar. Aleluia. Ele vai chegar. Verdade. Aí até tem um ponto que o senhor frisou de forma bem sucinta no pano de fundo da mensagem, que Jesus vai permitir que ele, Pedro, participe do seu sobrenatural. Olha só. Ele vai permitir. E isso é possível. Isso aconteceu, eu acredito, que na vida de muitas pessoas, como aconteceu na minha. Eu estava nesta vida, no sentido espiritual, indo a naufrágio espiritual, acabado num sentido geral, a crise era espiritual, também material, também familiar, mas Jesus chegou na minha vida. E eu permiti que ele me proporcionasse isso. Graças a Deus. Andar sobre as águas. Isso é maravilhoso. É muito forte. Aqui tem uma lição muito, muito importante para a gente trabalhar aqui, né? Eu acredito. Então, de uma margem a outra, uma hora Jesus chega. Na hora certa ele chega. E é na hora, é no momento exato e perfeito, né? Ele não erra. A gente às vezes falha por antecipar muito ou por postergar muito. Sim. Né? Uma simples receita de algum alimento que você não cozinha o suficiente ou cozinha demais, ele estraga. Jesus nunca chega atrasado. Nunca chega também adiantado demais, não estando preparado para receber aquilo. Chega no momento exato. E a passagem foi registrada justamente nesse momento exato que Jesus chegou, né? Prossiga. E é interessante que, como todos nós estamos nesta ideia de uma margem a outra, e que em algum momento da vida de cada indivíduo Jesus chega, é interessante que ele não levou em conta algumas coisas. E muitas das vezes a gente vai pensar, mas Jesus não vai me atender. Mas se a gente reconhecer que ele é Jesus, ele vai atender. Aquela oração de reconhecimento, de dependência. Olha que coisa fantástica. Quando Jesus diz, no versículo 26, e eles gritaram que era um fantasma e ficaram com medo.
Ok? No versículo 27, Jesus vai dizer logo: tem de bom ânimo, sou eu. Eles viviam com Jesus um bom tempo de suas vidas. Eles não conheceram a voz? Pois é. Mesmo que em pânico, não era possível reconhecer o timbre da voz do mestre? Note que Jesus vai usar justamente, só que ao contrário. Em alguns lugares vai dizer que ele é o pão, e eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a água, eu sou a luz. Aqui ele vai inverter, sou eu. Ele estava dizendo, ó, sou eu, o Salvador chegou. O caminho chegou. E olha o que Pedro vai dizer. Se és tu, no 28, se és tu. A mesma frase duvidosa que Satanás quis colocar no próprio Jesus na tentação. Se tu és o Filho de Deus. Isso aqui é uma frase de dúvida. Se és tu, mande que eu vá ao seu encontro sobre as águas. Isso é muito forte. Mesmo com esses questionamentos e essas batalhas internas, Jesus permitiu que ele andasse sobre as águas. Jesus, isso é muito forte. Jesus é maravilhoso, né? Ele permite a gente viver o sobrenatural dele. É só acreditar que o propósito ali era eles terem fé. É só ter essa palavrinha, né? Com uma vogal e uma consoante, né? E um acento, que Jesus permite a gente viver o sobrenatural dele. E mesmo não havendo fé, ele permitiu. Ou seja, Jesus é a única saída. É a única. Única saída. Única saída. Indiferente que a crise seja superada ou ela venha a nos sacudir ainda mais, nós precisamos crer que Jesus é a única saída. Por isso que eu friso aqui hoje, para você, meu irmão que está assistindo, compartilhe esse culto. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Jesus, tem pessoas que estão precisando achar a única saída para a vida. Você conhece alguém que é assim? Você conhece alguma pessoa que tá em desespero? Conhece? Se você conhece, mande para ela. Mande para ela e fala, assista esse culto, assista essa palavra. Jesus é a única saída. Nesse mar da vida que nós estamos percorrendo, que nós estamos indo, que começa, como o Chatson mesmo disse, numa margem, que é o nosso nascimento, e termina numa outra margem, que é o fim da nossa vida nessa terra, Jesus é a única saída e a solução. Como foi para aqueles discípulos, como foi para o Richard, como foi para mim, como foi para você que está nos assistindo. Então compartilhe com outras pessoas, porque tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra neste momento. E não deixe de não só compartilhe, mas coloque aqui nos comentários, coloque aqui o seu testemunho. Eu estava perdido, estava numa situação difícil, Jesus apareceu e me falou, venha, eu quero te dar uma experiência nova comigo, eu quero me apresentar a você. Você é capaz de fazer isso? Dar um testemunho aqui, na própria internet. Isso aqui vai ficar para muitas pessoas poderem ver. Se você for, conte aqui o seu testemunho. Nós temos tempo. As pessoas poderão depois verem e poder ser edificadas através da sua vida. É uma coisa muito importante ser analisada, que nesta ideia de uma margem a outra, e com esses intempéries que todos nós estamos sujeitos a passar, primeira lição que eu aprendo, ele permite que nós vivamos o seu sobrenatural. É só permitir, ele permitiu. Mesmo nas limitações de Pedro, ele permitiu. E o texto, que é um texto um tanto parecido com este, Marcos, eu acho interessante a forma que Marcos escreve, que Jesus estava no barco, aqui ele não estava. Lá ele estava, na outra passagem ele estava no barco. Quando ele opera o milagre de acalmar o vento, que lá era um temporal de vento semelhante aqui, não era um temporal de chuva, era um temporal de vento que fez o mar ficar bravo. Eles vão olhar um para o outro e vai dizer assim, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então eles não chegaram no propósito que Jesus queria. Mas aqui, este texto, de uma margem a outra, Jesus permite que nós passamos pelo seu sobrenatural, porque ele quer que a gente chegue em uma conclusão. Versículo 33. E se aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aqui eles aprenderam. Eles permitiram que Jesus se aproximasse na aflição, mesmo com a fé fraca, eles permitiram que Jesus mostrasse o sobrenatural dele,
usando a pessoa de Pedro, e depois foi reconhecido que realmente Jesus era a única saída. A única fonte de vida é Jesus e acabou. Amém. A gente não tem outra porta para passar. Verdade. Né? Somente Jesus ele pode mudar a nossa história. Posso contar um testemunho bem rápido? Pode. No Cidade Nova, a gente ficou ali 5 anos, e neste percurso, nesse tempo aí que a gente ficou ali, eu sempre uso esse testemunho dessa irmã. Ela estava com um problema no coração, ela já estava respirando por oxigênio, e um dia eu fui fazer uma visita para ela, e ela falou assim, se o senhor esperar 15 minutos eu posso conversar um pouco, mas eu preciso inalar primeiro o ar para mim ter condições de conversar. E quando a gente conversava, ela falava assim, eu estou pronta. Se Jesus, isso foi na quarta-feira, se Jesus quiser, ele pode me levar. E eu sei que se ele quiser, ele me cura. Oramos junto, na quinta-feira Jesus recolheu. Ou seja, para ela, ele chegou na hora certa. Aleluia. Ele deu o livramento para ela, porque ela estava sofrendo. Então de uma margem a outra, o chegar de Jesus na hora certa, permitir que eu e você participe do sobrenatural dele, é impossível de analisar em que parte vai ser. Mas só ele traz essa paz. Para você ver como é que é interessante, né? As pessoas pensam, qual que é o maior mal da nossa vida hoje? De qualquer ser humano. O mal final é a morte. Não tem saída para a morte. Você já conseguiu descobrir alguma solução para a morte? Não. Depois que morreu, humanamente falando, não tem saída mais. Né? Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que Deus está presente na morte de um justo. É como assim, até naquele momento que é o mais desesperador para o ser humano, Jesus vem para nos acalmar, nos trazer alegria, nos fazer sorrir na pior de todas as situações que a história da humanidade já pôde descrever, que é a morte. Nós não sabemos como que é isso, como que é esse momento. Ninguém sabe, ninguém foi e voltou para falar, né? Mas nós sabemos que é um momento que todos nós evitamos. Mas Jesus, ele se faz presente até nesses momentos que para nós são angustiantes, que são desesperadores. E ele nos ajuda. Isso é bom, Deus é maravilhoso. Uma outra observação, trazendo para essa linha de raciocínio de uma margem a outra, primeiro é que Jesus permite nós participarmos do sobrenatural dele. A segunda lição que eu aprendo, eu acredito que é de muita importância para nós, num contexto geral, ela está muito vinculada com a primeira. Que Jesus permite nós participarmos do sobrenatural dele, seria a primeira. A segunda, não podemos deixar aquilo que Deus nos deu venha comprometer aquilo que ele quer com nós. Isso é muito forte. Nós não podemos deixar que aquilo que Deus nos deu comprometa o relacionamento dele com a gente. Verdade. O que Jesus deu para ele? Poder. Vem. Ele foi. E o texto vai dizer que ele vendo, sentindo o vento. Então não era água, era o vento. Não era o problema, se não seria água. Se a água tremesse um pouco, digamos assim, oscilasse. Não, mas a água estava firme, estava um concreto. Mas o vento não. Ele sentindo o vento. Por quê? Porque ele teve dúvida. Ele teve medo. Tanto que a correção de Jesus é homem de pequena fé. Ou seja, o sobrenatural que Jesus permite nós participarmos, aquilo que ele nos proporciona, não pode tirar a comunhão que nós temos com ele. Era o que Jesus queria, que ele cresça imediatamente. É como se eu ganhasse ele algo precisou de Cristo. afundar. É como se eu ganhasse algo de Cristo e os meus olhos estão fixos em Jesus, né? E aquilo que eu ganho me faz desviar o meu olhar. E aí nós não podemos e muitos de deixar nós isso passamos por isso. Muitos de nós. Todos que estão nesta ideia de uma margem a outra, no mar da vida, sofrendo esse vento ao contrário, isso pode acontecer na área da finança, na área da família, na própria área espiritual, né? Uma promoção na parte acadêmica. Ah, Jesus me deu isso, eu sei que foi ele que deu. Mas daí aquele vento do momento pode virar tirar o foco. Eu sei que foi ele que me deu, mas eu estou tão comprometido com aquilo que eu ganhei, que Jesus agora passa a ser um segundo plano da minha vida, né? E não era essa a ideia. Não era essa a ideia. Richardson, olha que interessante.
Irmã Ana Nogueira, eu quero saudá-la com a paz do Senhor, irmã Ana, e dizer que eu gostei muito da senhora ter colocado aqui a sua observação. Olha o que ela diz. Ela diz, Jesus transformou minha vida por completo. Antes de conhecer a Cristo, não era casada. Hoje sou feliz, tenho paz e tudo que pedi a Deus, Ele me deu. Minha irmã queria muito ser mãe, pedi muito nas minhas orações, e ela hoje, hoje ela é mãe para a glória do Senhor. Sou muito grata ao meu Deus por tudo que hoje eu sou. Amém. Mano, Deus abençoe, que maravilha. Eu estou muito contente com o seu testemunho. A irmã Zélia mandou também aqui, ó, falando, conheci Jesus lendo Aleluia. João 3,16. João Glória 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira Aleluia. que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente pode dizer que, veridicamente falando, de forma espontânea, pessoas estão testificando, Jesus chegou um dia para elas. Glória a Deus. Testifique, eu estou muito feliz. Zélia, irmã Ana, você também, conte aqui para nós rapidamente, você pode contar, nós queremos até ler aqui o seu testemunho, se der tempo. Isso enche a gente de alegria. Aleluia. E com certeza alguém que vai ler isso aqui vai também sentir a presença de Deus. Deixa Deus usar a sua vida, usar esse método que nós estamos tendo hoje para cultuar. No YouTube também tem o Laércio tá dizendo para nós aqui, o Laércio fica no controle de tudo, está dizendo que no YouTube também tem gente comentando. Nós já vamos ler também esses comentários. Que bênção, como nós estamos alegres. Amém. Como nós estamos alegres. Oi, prossiga, Richard. O que a gente olha para a Bíblia, embora são histórias verídicas, como a gente comentou anteriormente, mas são teoria para nós. A gente lê essa passagem bíblica, é teoria para nós. Para eles foi prática. Para Jesus foi prática, para os discípulos foi prática, para nós é teoria, que nós estamos apenas lendo. Mas quando a gente consegue viver isso, coisa que esses irmãos e irmãs estão testificando, isso vem para a prática, isso é fato, se torna fato nas nossas vidas. Verdade. Ou seja, alguém com uma adversidade, com um problema, às vezes a sua vista ou a vista da ciência, que tudo tem que ser palpável, não tem mais solução? Não, com Jesus tem. Quando Jesus chega, muda a história. Verdade. Tudo muda de rumo. A vida se torna outra com a presença de Jesus. Verdade. Isso é muito, muito importante. Chegou mais um testemunho aqui. Um abraço também ao evangelista Eduardo. Ele disse, o maior livramento que Jesus me deu foi me salvar da perdição eterna. Aleluia. Eduardo, Deus abençoe. Mande sempre isso para nós. Nós estamos aqui atentos, ouvindo. Temos alguns pedidos de orações que mais tarde iremos falar também. Mas é muito maravilhoso ouvir esses testemunhos. Saber o que Deus tem feito pela vida dos nossos irmãos é muito grande. E nós estamos aqui hoje para falar desse amor. Presbítero Richard, para nós encerrarmos, mais alguma observação que seja pertinente nesse momento para nós fazermos sobre esse texto? É interessante o versículo 29, que quando Jesus fala para ele, vem, ele vai descer do barco e vai andar sobre as águas. E sentindo o vento forte, no versículo 30, vai dizer que ele teve medo. Ele teve medo porque ele teve dúvida no 28. Se és tu. Se és tu. Então a dúvida gera medo. Se eu não tenho segurança que essa Bíblia vai parar aqui, se eu tenho dúvida, eu tenho medo que ela caia. Quer ver o celular hoje em dia, né? O povo tem medo de cair o celular. Eu estava pensando aqui, tomara que ele não caia. Né? Então, a dúvida gera medo. E onde tem medo, a fé não habita. Ou a fé habita, ou o medo habita. Tanto que Jesus vai dizer que ele não tinha fé. Homem de pequena fé. Jesus foi modesto ainda, né? Só que depois houve uma conscientização que ele era o Filho de Deus, que poderia proporcionar tanto o livramento como a fé. Então, se a gente crê, simplesmente crê, cegamente falando, Jesus ele pode operar nas nossas vidas. Amém. Esse texto deixa inúmeras lições e esta é mais uma delas. Que aquilo que às vezes a gente pensa que não é Jesus que está agindo, às vezes para mudar o meu eu, o meu ego. Sim. Né? Ele vai chegar no momento certo, ele vai entrar com providência e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então apenas Jesus, somente Jesus. Parafraseando, para concluir, uma ideia cristocêntrica. Cristo é a única fonte de vida e não tem para onde a gente tomar outro rumo.
Que bênção. Meus irmãos, você está vendo no decorrer dessa live alguns dados bancários, né? Nós, nesse momento, você sabe que a obra de Deus ela precisa continuar. Para nós estarmos fazendo essa live aqui, há um equipamento, foi adquirido com recursos dos nossos irmãos, dos membros dessa igreja, é nosso, é da Assembleia de Deus, e você pode contribuir também para que nós prossigamos em nos desenvolver com isso. Como você vai contribuir? Nós temos um Pix, né? Uma chave Pix, que é o nosso CNPJ. Você pode digitar lá o CNPJ da igreja, né, que está na tela, e pode fazer a sua contribuição, mandar seu dízimo, né, sua oferta, e nós estaremos recebendo ali, zelando de todos os recursos que forem contribuídos. Mas também temos os nossos dados bancários, também vai ser posto aí posteriormente, para você poder contribuir, mandar suas ofertas, seus dízimos, sua oferta missionária. Só para dizer, Richardson, hoje nós já estamos com mais de 40 famílias sendo sustentadas pelos nossos irmãos. Você já imaginou que bênção isso? Né? Fora as inúmeras contribuições que temos na assistência social. Então você é um grande responsável pelo sustento de várias famílias. Então contribua, irmão. Contribua, porque eu tenho certeza que Deus tem honrado as suas ofertas e contribuições e nós estamos aqui para cuidar e zelar dela, tá? Essa é parte indispensável do nosso culto ao Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, e nós estamos aqui para te ajudar a ter uma proximidade e um encontro com Deus. Presbítero Leão, se fosse para nós hoje resumirmos essa mensagem em uma frase, que é a frase-chave, ou um comentário que seja comentário-chave, hoje, como nós poderíamos resumir todo esse fato? Na permissão de vivermos o sobrenatural de Deus, sempre deixar Ele no primeiro lugar. Amém. Sempre colocar Cristo em primeiro lugar. Primeiro lugar. Independente do que esteja acontecendo. Independente. Se você recebeu aquela grande dádiva que você estava querendo, coloque Deus em primeiro lugar. Se você ainda não recebeu, coloque Ele em primeiro lugar. Tem aquele hino que fala, se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus também. Né? Ele continua sendo Deus, autor de toda a criação e Senhor de nossas vidas. E é isso que nós estamos aqui para pregar e falar para você. Nós temos aqui várias pessoas que estão assistindo, Leopoldo está assistindo lá de Curitiba, também o irmão Paulino, né, está assistindo ali, se eu não me engano, de Apucarana. Nós estamos muito contentes com a presença de todos vocês, meus irmãos. Continue mandando aqui seus comentários, continue mandando seus testemunhos, que nós estamos aqui para poder mencioná-los se der tempo. Richardson, chegando ao fim dessa mensagem, nós queremos agora, para elevo espiritual dos nossos irmãos, adorarmos a Deus com mais um louvor, né? Aqui mesmo como nós estamos, vamos chamar aqui o Felipe, vamos chamar aqui a Valéria novamente, eles estarão adorando a Deus, e eu quero que você medite na letra deste hino, tá? Nós ministramos a palavra, mas este hino, ele é um hino que vai tocar profundamente no seu coração. Então, medite na letra do hino, e nós estaremos aqui agora, neste momento, ouvindo e adorando ao nome. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos aqui mencionar a irmã Vânia também. A irmã Vânia mandou aqui: Paz do Senhor, irmãos, eu sofria de ansiedade há mais de 5 anos. Fui curada no ano passado, em plena pandemia. Você está percebendo, meu irmão que está me ouvindo? Olha o que a irmã Vânia acabou de falar. Presta um pouquinho só de atenção no que ela disse. Em meio à pandemia, o que aconteceu no meio da pandemia, Richard? Fala a verdade. Meio à pandemia, síndrome de ansiedade, crise de ansiedade, era para acontecer igual... Comum. O que aconteceu com a irmã Vânia? Cura. Jesus cura. Jesus liberta no momento que você menos espera. No meio da pandemia, a irmã Vânia foi curada. Deus abençoe, irmã Vânia. Muito obrigado pelo seu testemunho. Nós temos mais pessoas que mandaram testemunho aqui também. Queremos mandar aqui um abraço para o irmão Ivan. O irmão Ivan tem um testemunho muito curioso. Nós já vamos encerrar, mas eu não posso deixar de contar para vocês esse testemunho dele. Um dia nós traremos ele aqui para contá-lo, mas vou dar uma palhinha aqui, né? Ele estava em Ubiratã, na cidade de Ubiratã, e quando ele estava perdido, ela tinha problemas tinha dependência química, ele entrou no culto,
Jesus falou com ele poderosamente. Ele falou, não sei o que eu estou fazendo aqui nesse culto. Foi sair do culto. Em vez de sair pela porta, Jesus levou ele para o altar, aceitou Jesus. Daquele dia em diante, ele estava pensando em se matar, estava pensando em tirar a sua vida. O que aconteceu? Ele teve encontro com Cristo. Aí, dali para frente, surgiu a família, a esposa Valdete, os filhos, o Ivan Júnior, o Luciano e o Leonardo. E Deus tem dado a ele grandes experiências com Deus. Então, quero mandar um abraço para o irmão Ivan, desejar que ele seja abençoado em nome de Jesus. E todos os nossos irmãos que mandaram aqui os seus comentários, mandaram aqui, nós não poderemos ler todos eles, mas com certeza eles ficarão salvos aqui no vídeo, né? E outras pessoas poderão acessá-los. Neste momento, nós temos aqui alguns pedidos de oração, quero fazer a menção deles. Vamos orar pelo nosso irmão, presbítero Leôncio. Faleceu um ente querido dele lá em Maringá. Vamos orar por ele e por todos os pedidos que nós temos aqui. O Senhor é quem pode fazer. Ore pelos nossos irmãos. Quero agradecer aqui o presbítero Richardson, quero agradecer aqui a Valéria, quero agradecer o Felipe, agradecer o Laércio, que cuida de toda a parte técnica, e dizer para você, agradecer a você que esteve nos assistindo. Você foi parte importante. A sua contribuição, os diversos testemunhos que nós tivemos aqui, irmão, eu estou saindo aqui, eu posso dizer, mais crente, mais cheio da presença de Deus. Culpa sua. Você trouxe esperança para a minha vida e alegria para a minha vida. Então, deixa Deus usar você. Não fique restrito e pensar que Deus não te usa. Deus tem um propósito para a sua vida. De uma margem a outra, Deus tem milagres para operar e fazer na sua vida. Muito obrigado pela sua audiência hoje. E, presbítero Richardson, queria pedir muito que você fizesse essa última oração. Nós estaremos despedindo com a bênção apostólica aos nossos irmãos. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nós elevamos mais uma oração. Glória a Deus. Pai querido, a cada um, Senhor, que tomou parte, ó Pai, desta live, nesta noite, aqueles que de uma forma total, outros de forma parcial. Pai querido, por aqueles que ainda vão assistir, ó Pai, porque ela vai estar na linha de tempo das mídias, Pai, dos canais disponíveis. Pai querido, que as boas mãos do Senhor alcancem a cada um que tem uma necessidade agora, Pai. Nós pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, que neste impasse, Senhor, que estamos vivendo, Pai, de uma margem a outra, Pai, neste vento contrário desta pandemia, Pai, que tem sido, Senhor, ó Pai, a ação que está trazendo muitas consequências, Pai querido, na área da família, na área financeira, na área da saúde, Pai, na área psíquica, Pai, que as boas mãos do Senhor possa restaurar agora. Nós só podemos, ó Pai, como igreja, clamar a Ti em nome de Jesus, Pai. Entra com providência, esses pedidos de oração, Pai querido, para aqueles que não chegou o pedido, ó Pai, mas que tem uma necessidade, que por uma razão ou outra, Pai, tem uma necessidade, Pai, da Tua bênção, do Teu milagre. Pai querido, que hoje, Pai, o Senhor possa estar chegando na vida dessas pessoas, Pai querido, e operando um milagre, Pai, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Pai querido, assim nós pedimos, crendo, Pai, e já agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um excelente domingo.